Olá, caríssimos irmãos e irmãs, muito bem-vindos ao canal da Paróquia Nossa Senhora das Graças. Depois de uma grande pausa que fizemos, de algumas aulas da nossa série Catequeses que ficaram sem ser colocadas no nosso canal, estamos retomando agora com o Evangelho de São Mateus. Nesta nossa aula, nós vamos, a partir de agora, colocar uma aula toda semana com os livros do Novo Testamento. E nós vamos começar a nossa aula rezando a oração do Papa São Paulo VI ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, dai-me um coração grande, aberto à vossa silenciosa e forte palavra inspiradora, fechado a todas as ambições mesquinhas, alheio a qualquer desprezível competição humana, compenetrado do sentido da Santa Igreja. Um coração grande, desejoso de se tornar semelhante ao coração do Senhor Jesus. Um coração grande e forte, para amar a todos, para servir a todos, para sofrer por todos. Um coração grande e forte, para superar todas as provações, todo o tédio, todo o cansaço, toda desilusão, toda ofensa. Um coração grande e forte, constante até o sacrifício quando for necessário. Um coração cuja felicidade é palpitar com o coração de Cristo e cumprir humilde, fiel e virilmente a vontade do Pai. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos e conduzi-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nas aulas precedentes nós fizemos uma introdução ao Novo Testamento, tivemos também uma aula sobre os grupos, contextualizando os grupos do tempo de Jesus, aqueles que aparecem nomeadamente nos evangelhos, E agora nós vamos entrar propriamente no conteúdo dos evangelhos e vamos iniciar com o conteúdo do Evangelho de São Mateus. E o livro que eu estou usando para preparar o conteúdo do Evangelho de São Mateus é um livro da editora Paulinas, do Javier Picasa, A Teologia de Mateus, um livro já antigo, de 1978. Mas um livro bastante interessante. Todo o Evangelho de São Mateus, diz o Javier Picasa, converge para esta meta: o anúncio de João Batista para a chegada iminente do reino de Deus. Jesus proclama solenemente que o reino já está presente no meio dos homens, e nós vamos perceber isso em todo o Evangelho, do princípio ao fim. No grande sermão da montanha, Jesus declara felizes, bem-aventurados os pobres, porque o reino de Deus pertence a eles. Nas parábolas do reino que perpassam todo o Evangelho, o tema da vigilância ativa à espera do Senhor que vem, do Rei que vem, do noivo que vem, leva o leitor a perceber que ele precisa aguardar também, como as virgens prudentes, como o servo fiel, a chegada do seu Senhor. Israel, em sua história, avançou em campo aberto para o cumprimento da sua vocação e eleição. Nos lembremos que todo o Antigo Testamento é a história da aliança de Deus com seu povo. As citações que São Mateus faz do Antigo Testamento, sobretudo dos profetas, sempre são enunciadas assim: assim aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse por meio do profeta fulano de tal, ou que está escrito no livro fulano de tal. Isso diz mais respeito ao cumprimento daquela palavra, daquela promessa, do que do escrito em si. São Mateus ele não está querendo tomar os escritos do Antigo Testamento para corroborar o que aconteceu no seu tempo. É justamente o efeito oposto. Ele quer mostrar o que aconteceu no seu tempo, a vida, o ministério, a pregação, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, como o cumprimento das promessas de Deus ao povo de Israel no Antigo Testamento. A vida, a pessoa e a missão de Jesus Cristo cumprem perfeitamente aquilo que Deus disse na lei e nos profetas. São Mateus quer demonstrar que Jesus é a meta e o cumprimento do caminho de esperança que estava aberto pelos profetas na antiga lei. Só a luz da esperança de Israel é que o Cristo pode ser entendido, é que se compreendem suas palavras, é que torna-se clara sua mensagem
sobre o juízo, não só de Israel, mas também de todo o mundo, o juízo universal. Ao mesmo tempo, é necessário confessar que só em Cristo se concretiza e aprofunda a passagem vacilante do Antigo Testamento. Explicita-se de verdade a lei do homem, que é o amor. Descobre-se a piedade de Deus, o seu perdão, e já se pode falar em juízo da Igreja e juízo do mundo. Em resumo, podemos afirmar que no Evangelho de São Mateus, Cristo realiza a esperança humana da qual Israel é o primeiro destinatário e cumpre com perfeição os caminhos da antiga profecia. Mas nenhuma esperança está fixada de antemão. Sua riqueza é sua abertura para o novo, para o inédito. Por isso, Cristo é mais do que o cumprimento antigo. Entendemos aqui com o Javier Picasa como Jesus, em São Mateus, abre-nos a perspectiva da plenitude. Ele é aquele brilho decisivamente novo, que se estende à luz do anterior, mas o excede e ultrapassa. Jesus é aquele brilho que se estende desde a luz anterior, desde a luz de Deus, da iluminação divina dada na antiga aliança, no antigo Israel, mas que o excede e o ultrapassa, não só no tempo e na história, mas também no cumprimento. Segundo Javier Picasa, existem 3 princípios fundamentais no Evangelho de São Mateus que perpassam todo ele e que nos ajudam a interpretá-lo bem. 3 princípios fundamentais. O primeiro, Jesus, princípio da nova lei. O segundo, Jesus, a presença de Deus para a igreja. E o terceiro, Jesus, juiz decisivo. Então, nos 3 princípios de Picasa, nós vamos compreender o Evangelho de São Mateus. O primeiro princípio, Jesus, o princípio da nova lei. Javier Picasa diz o seguinte: o Sinai é a base e o fundamento do judaísmo rabínico, aquele do tempo de Jesus, porque o dom da lei efetuou-se por meio de Moisés e por meio da Torá. Mateus, diz Javier, traçou um novo Sinai no seu evangelho. É muito interessante que, por exemplo, para o povo de Deus, para o povo de Israel, a lei está consignada nos 5 volumes da Torá, nos 5 livros da lei. E São Mateus divide o seu evangelho em 5 partes, como que para dizer que agora com Jesus chegou a nova lei. A autêntica lei de Deus é transmitida agora não mais nas tábuas de pedra dadas no Monte Sinai, mas transmitida por Jesus no Sermão da Montanha. Não mais no Monte Sinai, quando Moisés ouvia o Senhor, falava com ele, e depois escrevia ou comunicava seus ditames ao povo. Não, agora o próprio Deus, o próprio Senhor, fala ao seu povo, instituindo a lei nova. É belo perceber que Jesus é ele mesmo. Em São Mateus, o monte, o Sinai, a lei, ao qual o discípulo deve subir, ou seja, aproximar-se para receber o dom da lei e obedecer. Javier Picasa diz assim: não é possível proclamar com maior energia no ambiente de Israel que Jesus é Deus para nós, que Jesus é Deus conosco. Interessantíssimo isso aqui. Jesus, ele mesmo, em São Mateus, ele é o monte, a subida ao monte para o Sermão da Montanha equivale a ir a Jesus. Ele mesmo é o novo Sinai, porque ele dá a nova lei. Ele mesmo é a lei a qual se deve ouvir e obedecer. Então, percebamos, por exemplo, no Sermão da Montanha, Mateus 5 a 7, quando Jesus retoma os mandamentos da antiga lei, ele vai dizer assim: vós ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, por exemplo. Eu, porém, vos digo, aquele que se encoleriza contra o seu irmão é réu de morte. Então ele toma os mandamentos da lei antiga como se colocando no lugar de Moisés. Ele é o novo legislador. Ele dá a nova lei. Ele dá o novo parâmetro de vida para os seus discípulos. Agora vamos para a segunda parte. Jesus, a presença de Deus para a igreja. O povo de Israel... Oh meu Deus, eu ainda tenho que me acostumar com isso aqui. O povo de Israel vivia ante a presença de Deus de 2 maneiras: no templo e na sinagoga.
No templo, na sua presença, era celebrada na liturgia. E na sinagoga era celebrada na palavra. Em seu livro Introdução ao Espírito da Liturgia, Joseph Ratzinger assim ensinou quanto ao culto na sinagoga e o culto no templo. Na sinagoga, o rabino não ensinava o que ele queria, mas era a lei de Moisés, que era lida e repetida nos Targum e nos Targumim. Em cada sinagoga, a cátedra de Moisés está voltada para a Torá, que representa a arca. A arca era tida como o trono vazio de Deus, sobre a qual pairava a Shekinah, a nuvem da presença de Deus. Assim era no templo de Israel. E os querubins alados, que estavam acima da arca, representavam as forças da criação e a adoração ao Deus único. A arca, no templo, simboliza a presença de Deus entre os seus. Porém, ela fora perdida no tempo do exílio, e o Santos dos Santos ficara vazio. O Santo dos Santos vazio tornara-se então um ato de espera, de esperança de que o próprio Deus iria reconstruir o seu trono e ia recolocar a sua presença no meio do seu povo. Por isso, na sinagoga, a Torá era representada por uma espécie de cofre, o escrínio. Ela era tida como uma presença real de Deus, a modo de sua presença no templo, a modo de, não como se fosse a Arca da Aliança, mas a modo da sua presença no templo. Diante desse cofre se faziam reverências à presença real de Deus, se acendiam as 7 velas da menorá, porque nele era que eram guardados os livros da lei. De certo modo, o rabino e o povo na sinagoga aprenderam a olhar para a Arca da Aliança e se reportarem ao templo e ao culto quando olhavam para o escrínio ou ouviam a leitura da lei de Moisés. A liturgia da palavra na sinagoga está intimamente ligada à liturgia sacrificial no templo de Jerusalém. As orações sinagogais Kedushai e Avodah evocam a primeira, a santidade totalmente transcendente de Deus, e a segunda, a restauração final de Israel pelo Messias. A primeira se inspira inspira-se o nosso Trisagion, que nós cantamos na liturgia da igreja, o Santo, Santo, Santo. Quando a comunidade não emite mais pensamentos pessoais e poemas, mas eleva-se acima de si mesma, associando-se ao louvor cósmico dos querubins e serafins. A segunda oração, a Avodá, lembra a essência do culto sacrificial do templo. Por isso podemos afirmar, como Javier Picasa, que, aqui eu já estou mudando de Ratzinger para Picasa. Picasa, com ele nós podemos afirmar que Israel tem o seu ponto de partida na sua relação vital com Deus, seja no templo de Jerusalém, seja na liturgia da sinagoga. A presença de Deus entre os seus constituía o centro da experiência da aliança. Isso aqui é fundamental para Israel. Por isso que quando começa a diáspora, também começa a se construir as sinagogas, para onde foi o povo de Israel. Deus encontra-se com os seus. É o seu Deus e os assiste. Então, em São Mateus, Jesus é a presença de Deus junto do povo. São Mateus está relendo a história do seu próprio povo no seu evangelho. Jesus é Deus que oferece o alimento ao povo. Mateus 14, 13 a 21, 15, 32 a 39. Como no Antigo Testamento, o Senhor alimentou o seu povo com o maná no deserto. Jesus é Deus que domina as forças do mal. Mateus 14, 22 a 33, quando Jesus acalma a tempestade do mar. Como Deus, no Antigo Testamento, dominou o mar e fez o mar abrir-se para que o povo passasse a pé enxuto. Jesus é Deus que domina as forças do mundo, as forças cósmicas, o demônio e o pecado. Mateus 8, 23 a 9, 8. Por sua presença libertadora é que o homem decaído pode tornar-se homem novo, renascido. Finalmente, após a revelação da cruz, sua paixão, Jesus enuncia claramente todo o poder que recebeu do Pai. Nas palavras finais do capítulo 28, Jesus revela-se como o Emanuel, o Deus conosco, aquele que vem para salvar seu povo, como diz o seu próprio nome. Eis que estarei convosco todos os dias, assim diz no finalzinho do capítulo 28. Ele é o Deus que assiste aos seus na caminhada do mundo, como no Antigo Testamento Deus assistiu seu povo na travessia do deserto. Jesus tem o mesmo poder de Deus para enviar profetas, sábios, escribas e missionários em seu nome.
No capítulo 23, este poder se mostra como sabedoria de Deus, assim afirma o Javier. Força que ordena e determina todo o sentido da história. Porém, a afirmação mais revolucionária de todo o Evangelho se encontra no capítulo 18, versículo 20. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, estou eu aí, no meio deles. Segundo Javier Picasa, essa formulação trasladou de modo definitivo a experiência do Deus que se encontrava em Israel, encapsulado dentro do templo ou da sinagoga, e o transportou para o meio do seu povo. Da sua glória que se achava naqueles que estudavam a lei, para o meio dos pequenos e dos humildes, a quem o Senhor revela a sua sabedoria, a sabedoria de seu Evangelho. Numa formulação breve, teríamos de afirmar que Jesus é todo Deus para os homens que o aceitam e o invocam. É Deus que salva, é Deus que liberta. Agora vamos para a terceira parte do Evangelho, o terceiro princípio do Evangelho de São Mateus, Jesus, o juiz decisivo, juiz da igreja e juiz da história. O Evangelho de São Mateus pode ser lido em chave de juízo. Quem vai ler o Evangelho corrente vai perceber nas parábolas que São Mateus coloca, e cada uma delas termina em chave de juízo, e o Evangelho pode ser também assim compreendido. Pode ser uma das chaves de leitura e de compreensão. Tanto o juízo escatológico realizado por Jesus, como o juízo particular. Ele é apresentado por São Mateus, sem mais delongas, como o juiz universal. Os textos que levam a essa compreensão são os seguintes. Já no anúncio do Messias feito por São João Batista, é anunciado este juízo de Deus. Recolherá seu trigo no celeiro, queimará a palha no fogo inextinguível. Mateus 3, logo no iniciozinho do Evangelho. A força deste juízo atingirá os discípulos de Jesus que não deram frutos. Mateus 7, 21 a 23. Os que não recebem os evangelistas, aqueles que são enviados para anunciar o Evangelho, e recusa a mensagem de Jesus, serão julgados. As parábolas do reino quase sempre terminam com um vaticínio de juízo sobre Israel, sobre o sumo sacerdote e os mestres da lei, sobre a humanidade em geral, etc. Do juízo de Deus trata todo o Evangelho. A toda hora nós vamos perceber que São Mateus está falando de julgamento e de juízo. A hora determinada pelo Pai revelar-se-á o sinal do Filho do Homem sobre as nuvens. Mateus 23. E sua vinda com o poder do Pai. À sua chegada tudo muda. Tremem os povos, os salvos vêm dos quatro cantos da terra e surge um mundo novo. Vamos agora ao capítulo 25, o famoso discurso escatológico de Jesus em São Mateus. Esse texto, diz o Javier Picasa, é eminentemente cristológico. O texto do juízo final de São Mateus. Mateus 25, 31 a 46. Aparece o Filho do Homem na forma de Senhor, Rei decisivo, juiz da história. Tudo vem a ser julgado por sua palavra. É Deus que vem para julgar lá no centro, no princípio e na meta, a história dos homens. Mas é um Deus que já não julga de fora, seguindo simplesmente a sua palavra ou seus caprichos aos moldes dos deuses pagãos. Assim nos mostra o conteúdo de sua palavra que julga o mundo. É bastante interessante esse ponto de contato de São Mateus com São João, o evangelista, no capítulo 14. O mundo não é julgado por outra coisa senão pela própria palavra de Deus. A palavra foi enviada ao mundo. Jesus diz, olha, eu não vim para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo. O que julga o mundo é a minha palavra. De um lado é a palavra de evangelho, que proclama que Jesus é a salvação de Deus, palavra de boa nova, palavra de boa notícia, que diz que a salvação de Deus encontra-se nos pequenos que têm fome, que têm sede, e estão nus. O que fizestes aos menores dos meus irmãos, de Jesus a mim o fizestes. Nessa afirmação recebe sua validade definitiva aquela verdade enunciada lá nas bem-aventuranças, que proclama felizes os pobres, os mansos, os misericordiosos. Agora nós o sabemos. São felizes porque o próprio Filho do Homem se acha neles.
e julga, considera feito a si tudo aquilo que se faz até aos menores, aos pequenos dos seus irmãos. Por outro lado, afirma o Javier, essa palavra de Mateus 25, 31 a 46, afirma que Jesus é a plenitude daqueles que cumpriram a lei, em que se fala do amor aos outros, do amor ao inimigo e do amor aos pequenos. A revelação cristológica desse texto de São Mateus é decisiva. Como juiz universal, Jesus se converteu no sentido, na presença de Deus no princípio e na meta do cosmo e da história. Jesus é Deus, que oferece salvação aos pequenos. Jesus é Deus, que ensina sua verdade, sua lei, e que a sanciona para ser cumprida. Jesus é Deus, que vem para salvar, libertar, redimir e para julgar. Aqui se pode compreender a narrativa da infância de Jesus no Evangelho de São Mateus. Jesus não é somente um homem, diz o Javier. Seu nascimento virginal se dá sob as asas do Espírito Divino, debaixo das asas do Espírito Santo. O seu nome próprio não é só Jesus, o Salvador do povo. É ao mesmo tempo Emanuel, porque de fato ele é Deus para nós. Descobrimos em São Mateus que ele é Deus conosco. A revelação do juiz escatológico no final do Evangelho está agora alicerçada na revelação da sua origem. Ele surge da entranha original do Pai. É simultaneamente homem e simultaneamente o Filho, no qual o Pai põe todo o seu bem-querer, e que vive no mistério do Pai, na plenitude da vida do Pai. A plenitude desde Jesus não é pura realidade humana, pertence ao âmbito do Pai. Por isso, porque vem do Pai, Jesus será o princípio da lei, o fundamento da Igreja, o juiz escatológico. Enquanto caminha com os homens, sua missão é convidá-los. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e consigo levar ao Pai a humanidade redimida. Esse pensamento, Jesus levar ao Pai a humanidade redimida, me é um pensamento muito caro quando eu li um teólogo da liturgia chamado Jean Corbon. Ele fala da liturgia de fonte, o seu livro chama A Fonte da Liturgia, quando explicita a ascensão de Jesus como uma ascensão gerundial, uma ascensão sempre permanente e acabada apenas na consumação dos tempos, quando então ele tiver redimido toda a humanidade e levado consigo toda a humanidade redimida para o encontro com o Pai. É um pensamento bastante bonito e bastante completo, e que eu acho que ajuda a gente compreender também São Mateus, né? Com esse pensamento do Corbon. Até lá, o Cristo estará sempre voltando ao Pai para levar consigo a humanidade redimida nos braços da cruz. Vamos passar agora à estrutura do Evangelho. O evangelista São Mateus organizou o seu escrito em 5 grandes blocos, né, como eu falava anteriormente, a exemplo dos 5 livros da Torá. Ele deseja mostrar Jesus como o novo legislador, o novo Moisés, aquele que dará a lei nova. O primeiro grande bloco é o Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7. São palavras de Jesus a respeito da vida do cristão no mundo. Ele retoma os mandamentos da lei de Deus e as repropõe com um novo vigor. O segundo bloco é o sermão missionário do capítulo 10, sobre a missão da igreja de anunciar o evangelho e o modo de como realizar essa missão. Não levei sacola, nem alforje, nem 2 sandálias. O terceiro bloco é o discurso em parábolas do capítulo 13, que reúne uma série de parábolas sobre o reino de Deus. Nesse discurso de Jesus costuma-se incluir as parábolas do capítulo 6 também. Então, capítulo 13 e capítulo 6 são o terceiro bloco, né? O bloco das parábolas. Depois, o quarto bloco é o discurso eclesial do capítulo 18, chamado discurso eclesial, que fala da vida da igreja, da sua relação entre os seus membros, da sua organização interior. E, por fim, o último bloco é o discurso escatológico, né? Dos capítulos 24 e 25 de São Mateus, que versa sobre o fim da história, mais do que sobre o fim do mundo, né? É sobre a finalidade da vida do homem
e como o cristão deve se preparar em vista do juízo de Deus. São Mateus não escreve os 2 capítulos do discurso escatológico do seu evangelho, nem São João escreve o seu Apocalipse, ou os demais evangelistas que também escreveram sobre esse tema, São Marcos, São Lucas, para colocar medo, nem São Paulo nas suas cartas, para colocar medo nas pessoas, no cristão, mas para que a pessoa lendo saiba que vai acontecer um juízo de Deus que nos pede que vivamos uma vida santa, uma vida reta. Também no Evangelho de São Mateus aparecem 5 montanhas, 5 discursos, 5 montanhas. Na Sagrada Escritura, segundo Monsenhor Deiber, a montanha ou monte é o lugar privilegiado para receber a revelação de Deus. Vários montes aparecem nas Sagradas Escrituras onde Deus se revela. A Abraão no Monte Moriá, o Sinai, onde Moisés recebe o dom da lei, o Horebe, onde Elias tem a revelação de Deus numa brisa suave, no Apocalipse de Isaías, o Monte Santo, onde o Senhor dará na Jerusalém escatológica o banquete do seu reino, do qual se eliminará todo o sofrimento, toda a dor e a morte. E as 5 montanhas de São Mateus são o Monte da Terceira Tentação, no qual Jesus revela que só se deve adorar a Deus, o Monte do Sermão da Montanha, no qual Jesus revela a lei nova do Pai, a Montanha das Curas, do capítulo 15, no qual, por meio das curas, Jesus revela a beleza e a plenitude do reino do Pai, o Monte da Transfiguração, no qual, com a ajuda da lei dos profetas, representados por Moisés e Elias, o Pai revela quem Jesus realmente é, e, por fim, a Montanha da Ascensão na Galileia, na qual o enviado do Pai envia seus discípulos para tornar o reino do Pai conhecido em todo o mundo e dilatá-lo até os confins da terra. Bom, vou concluir aqui a minha exposição de hoje, dessa nossa catequese sobre o Evangelho de São Mateus, com o inclusio. O que é inclusio? Eu vou voltar também ao inclusio na próxima aula, quando formos tratar do Evangelho de São Marcos. O inclusio é uma técnica literária antiga e consiste na repetição de palavras, de uma ideia ou de uma frase, no início e no fim de um texto para sublinhar aquilo que para o autor é mais importante. E o mais importante para o autor é aquilo que ele menciona no início e no fim, mas que está presente no meio. Nosso professor de exegese, Monsenhor John Deiber, dizia que o inclusio ele é um sanduíche literário. Como a gente vai comer o sanduíche, ele tem o pão, a camada de cima e a camada de baixo, que forma o inclusio no Evangelho. Mas o mais gostoso do sanduíche é o hambúrguer, que está no meio. Então, o que está no meio é o mais importante. São Mateus começa o seu Evangelho assim: livro da origem de Jesus Cristo, que será chamado com o nome de Emanuel, que traduzido significa Deus está conosco. Mateus 1, 23. No fim do Evangelho, Jesus fala aos discípulos: eis que eu estou convosco todos os dias. Mateus 28, 20. Então, o nome de Jesus, Emanuel, que significa Deus está conosco, Mateus 1, 23, com Mateus 28, 20, eis que estarei convosco todos os dias, formam um inclusio no Evangelho. A parte inicial e a parte final do inclusio. Mateus quer que entendamos definitivamente que o ressuscitado está no nosso meio e que é Ele quem nos fala no Evangelho. É Ele quem preside a igreja. É Ele quem ensina, quem governa, santifica e julga a sua igreja. Então, o mais importante é o que está no meio, entre os inclusios. O inclusio inicial e o inclusio final. Porque é no meio que Jesus realiza toda essa obra. Ensina, governa, santifica e julga a sua igreja. Bom, esse é o nosso conteúdo do Evangelho de São Mateus. Eu espero que tenha ficado bastante claro aqui para você. Eu peço que você curta, compartilhe esse vídeo com seus irmãos de comunidade, com as suas pastorais. Deixe aqui embaixo do nosso vídeo a sua curtida, a sua pergunta, a sua participação, a sua dúvida, caso você a tenha. E depois, faça bom uso desse vídeo aí na sua catequese, na sua pastoral, a fim de que esse conhecimento possa chegar a todos quantos dele necessitam. E fique com Deus e com a minha bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.